Obrigado, Marcato. Tem quanto tempo? 45, 2 horas? Vou tentar deixar aqui para facilitar também. Pessoal, boa tarde a todos. Deixa eu só checar aqui. Bom, antes de começar a apresentação em si, de fazer alguns agradecimentos. Falando agora em nome de mim mesmo, né? Não como vice-presidente do capítulo, que é uma grande honra ser vice-presidente desse capítulo, que já nasceu de uma forma muito imponente, muito produtiva, né? Eu acho que é um prazer estar envolvido nisso, né? Tá certinho? Então, para mim, que sou sul-mato-grossense, né? Eu tenho uma trajetória já de alguns anos. Eu saí do estado em 2007, né? Mais de 10 anos fora do Mato Grosso do Sul. Mas a minha família toda mora aqui ainda, né? Então é um grande prazer estar aqui, né? E eu me sinto muito feliz também, né? E reconhecido de alguma forma de sempre voltar para o estado e em contato com essa nata desse pessoal que está trabalhando com Deep Learning, com sensoriamento remoto. Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui no Mato Grosso do Sul é uma coisa muito interessante. Eu tenho agradecido e comentado de alguma forma com o Wesley, com o Pistori, com o Marcato, né? Que quando eu estava na graduação eu sentia falta de computação explorando as técnicas, a vocação regional que a gente tem no Mato Grosso do Sul, né? Então eu fico muito feliz de ver esse tipo de tecnologia, o tipo de ciência que está sendo desenvolvida aqui. Deixa eu dar um berrinho. E eu acho que investir em Deep Learning, em sensoramento remoto, é uma coisa que vai ser bem produtiva, tanto do ponto de vista científico aqui para as universidades do Mato Grosso do Sul, para o UFMS, para o CDB, né? Para o EMS, que foi onde eu me formei também, a ponto de você poder, não só academicamente, mas também tecnologicamente, eu acho que é bem interessante. Tá? Então, obrigado mais uma vez pelo convite, Marcato, tá? E os outros organizadores, o Wesley, o Pistori também, tá? Pela oportunidade. Bom, estou em Minas Gerais, né? Mas mineiro é famoso por ser cordial, receptivo, né? Mas voltar aqui para o Mato Grosso do Sul é sempre muito bom, acho que tinha que valorizar mais a receptividade do sul-mato-grossense, né? Então, obrigado pelo carinho, né? Pelas vezes que eu vim aqui, tem sido muito bem tratado, então isso eu também queria agradecer. Por fim, falar um pouco agora, um pouco mais sobre a minha apresentação. É incrível como eu e o Raul, como que a gente tem uma sintonia nessa parte de pesquisa. Acho que a gente, apesar da diferença de idade, a senioridade dele, né? A gente consegue ter um tipo de acompanhamento da literatura que sempre me impressiona, então é um prazer poder ver a apresentação, o nível de qualidade dele, né, da apresentação do Raul. E para o que eu vou falar aqui vai ser muito útil, ele introduziu de forma muito didática, muito categórica, então obrigado, Raul, tá, pela apresentação, foi muito bacana. Mesmo para quem já conhece do assunto, eu acho que agregou, porque você consegue mostrar aspectos que às vezes não são tão, como é que eu posso dizer, visíveis para quem já conhece os métodos, né? Ficou bem didático, então eu achei que ficou bem interessante. Bom, então eu vou falar aqui de segmentação semântica, né? Em alguns momentos vocês vão ver alguns gatinhos e cachorrinhos, tá? Acho que é um pouco inevitável, porque segmentação semântica, o Raul mostrou bem isso. Em sensoriamento remoto, a gente está sempre alguns anos atrás do que o pessoal faz em machine learning e visão computacional. Então, algumas técnicas, por mais que elas já tenham sido utilizadas em aplicações de sensoriamento remoto, a origem delas, os artigos originais, todos eram propostos para imagens convencionais, fotografias, né? Então é bem comum. Né? Então, algumas coisas eu adaptei, outras vou ficar mais focado em imagens, mas qualquer coisa a gente tira dúvidas depois, né? Então, eu conversei com o Marcato, né, sobre essa apresentação, e aí eu tentei sintetizar um pouco do passado, né, que antes nem era chamado de segmentação semântica, tá?
talvez alguns nem tenham clareza, não tenham entendido claramente o que é segmentação semântica, eu vou tentar explicar isso. Presente, que aí envolve Deep Learning, e assim como o Raul fez, eu vou tentar falar um pouco de novas perspectivas nessa área, tá? Bom, então eu estruturei a apresentação desse jeito aqui, falar um pouco de segmentação semântica, passado, presente e as perspectivas, né? Então, antes de começar a falar de segmentação semântica, vamos discutir um pouco o que é segmentação. Tá? Tem alguém que nunca ouviu falar do termo? Nunca, né? Para quem é de sensoriamento remoto, acho que é bem comum, né? Ouvir falar disso. Então, uma possível definição, tem algumas outras, né? Segmentação de imagem é um processo de dividir uma imagem em múltiplas regiões. Né? Faço um porém aqui porque tem algumas aplicações de segmentação que usam outras estratégias que não agrupamento de regiões ou segmentação baseada em regiões, né? Mas o principal objetivo é simplificar ou mudar a representação de uma imagem para facilitar a análise. Então, com imagens, fotografias, né? Aqui alguns exemplos. E no caso do sensoriamento remoto, dado a imagem de sensoriamento remoto, né? Imagem, eu quero segmentar em agrupamentos de pixels, né? De forma que eles tenham alguma homogeneidade entre eles, algum padrão parecido, tá? É importante lembrar que a segmentação padrão, né, a segmentação de imagens é um processo não supervisionado. Então, eu não tenho nenhuma informação semântica aqui. Simplesmente eu tenho imagem e eu aplico algum tipo de regra para agrupar os pixels. Tá? Bom, e o que seria então a segmentação semântica, partindo dessa definição aí da segmentação? Basicamente, você fazer a segmentação, só que levando em consideração uma informação semântica. Você quer atribuir um pixel, uma classe, para cada pixel da sua imagem. Tá? Então, o objetivo é rotular cada pixel da imagem com a classe correspondente, né, daquilo que está sendo representado. Outros nomes, e aí eu encaixo um pouco o que o Raul explicou, né, com a palestra dele. Segmentação semântica na literatura você vai encontrar como dense labeling também, né? Então a classificação, que seria o objeto principal da rede convolucional, como o Raul apresentou lá, você tem uma imagem, correto? Classificação de cena, e você quer o quê? Atribuir um rótulo para uma imagem, né? Seria o que a gente chama de rotulação esparsa, né? No caso da segmentação semântica, você quer rotular todos os pixels da imagem, não só dar uma classe para a imagem inteira, mas uma classe para cada pixel. Tá? Em alguns momentos também você encontra alguns métodos que fazem segmentação semântica, mas o pessoal costuma chamar de classificação a nível de pixel, pixelized classification. Tá? Isso depende muito, geralmente, de métodos que não usam informação dos vizinhos do pixel, eles costumam chamar de classificação a nível de pixel. Mas, às vezes, você não tem semântica espacial envolvida, mas você tem informação espectral, temporal, outras coisas que podem ajudar a segmentar. Tá? Bom, no caso do sensoriamento remoto, nas geociências, uma das principais aplicações que você tem para segmentação semântica é usar ela como um processo para criação ou para tentativa de automatização de criação de mapas temáticos. Né? Então, só ilustrando aqui, tem um exemplo de uma imagem, né? E aqui algumas possíveis classes que estão presentes nessa imagem. Então, você tem em branco aqui rua, né? Construções em azul, grama em azul cian, alguma coisa assim, né? E as árvores em verde e carros em amarelo. Nesse caso, nessa cena, não tem nenhum carro, por isso que você não tem a classe amarela aí, tá? Eu posso ficar muito longe, né? Eu aprendi com o Raul isso. Bom, então vamos começar a falar do passado, né? Vou ser um pouco cuidadoso aqui, né? O fato de serem técnicas clássicas, e eu estou chamando aqui de passado, não quer dizer que elas não sejam úteis. Tá? Uma coisa sobre o Deep Learning que é importante é que Deep Learning é um canhão. Tá? Você nem sempre precisa de um canhão para resolver seu problema. Então, tem que ser cuidadoso na hora de escolher as técnicas, porque alguns problemas relativamente simples, você vê na literatura, eles sendo propostos métodos baseados em Deep Learning para resolver aquilo, e sem uma primeira tentativa de usar um método clássico, às vezes não supervisionado. Né? Então, eu estou querendo frisar isso justamente porque o fato de eu identificar como passado aqui não quer dizer que é uma coisa que tem que ser esquecida. Tá? São técnicas clássicas e a gente ainda usa isso para várias aplicações. Tá? Então, o Raul meio que pincelou um pouco isso, num contexto um pouco mais amplo.
Segmentação semântica shallow, então, em contraste com deep, né, que seria, shallow seria superficial, ela tem essa cara aqui, né? Então eu tenho a imagem, que eu chamei de multimídia dataset, mas pode pensar numa imagem de satélite ou um conjunto de imagens de satélite. A gente aplica segmentação, então você vai ter um conjunto de regiões, extrai características e faz o treinamento, né, para gerar um classificador de padrões. Então você tem algumas abordagens clássicas para segmentação que podem ser utilizadas aqui, watershed, min-shift, né? Então alguns baseados em grafos, tem várias técnicas na literatura, vocês devem conhecer, quem fez processamento de imagens aí deve ter bem claro aí na mente alguns desses métodos, né? Depois dessas regiões você extrai características. Eu não sei se eu estou falando bobagem, mas acho que o pessoal da geociência chama de feições, uma coisa assim, né? Então você pode extrair informação espectral ou de cor, textura, forma, né? Extrair tudo isso das regiões. E isso, cada vetor de característica desse vai virar um pontinho no espaço de features, né? Que aí você pode aplicar o SVM, como brilhantemente o Raul mostrou ali, não o SVM, mas o Perceptron, né? E achar um hiperplano, uma função de separação para a tomada de decisão, né? Então, aí você pode usar, tem várias técnicas de classificação supervisionada, né, que você pode usar para treinar o modelo, SVMs, como eu falei, redes neurais, random forest, bushing, né? Literatura bem vasta nessa literatura. Deixa eu só voltar aqui, acho que eu... Bom, e como é que você daí usa esse classificador, né, depois? Essa segmentação semântica shallow. Depois que você tem esse classificador de padrões, quando você tem uma nova imagem, você pode aplicar a segmentação, correto? Extrair as features e aplicar o seu classificador de padrões, e aí você consegue, para novas regiões, atribuir um rótulo para ela. Tá? Bom, tem alguns problemas, né? A literatura, até o boom que teve o Deep Learning nos últimos anos aí, e isso inclui a minha tese de doutorado, foi em 2013, não se falava muito em Deep Learning, né, para sensoriamento remoto, o Raul mostrou bem isso no gráfico lá. E aí a literatura ela buscava muito, ela está muito focada no que o pessoal chama de GeoBia, né, GeoBia, Obia, que incluía esse tipo de abordagem, segue esse pipeline aqui, você segmenta e tenta extrair, classificar objetos ali dentro. Um problema principal que você tem em envolver segmentação, né, ou seja, segmentação semântica shallow, é o quê? É a escala. Você definir a escala do objeto que você quer. Então, só para ilustrar isso, eu peguei um exemplo aqui, né? Um problema que você tem dado... Você não sabe o que você quer classificar, então, ainda mais agora que a gente tem possibilidade de imagens de altíssima resolução espacial, você quer detectar e segmentar o tipo de folha, sei lá, folha de praga, por exemplo, né? Como o Emerson costuma trabalhar nas aplicações, algumas delas. Você quer identificar espécies de árvore, como o Raul mostrou uma aplicação aqui, ou você quer identificar desmatamento ou agrupamentos de árvores, né? Então, a segmentação tem um problema que, geralmente, os métodos têm um parâmetro, ou alguns parâmetros, que regulam o nível de segmentação. Tá? Então, esse é um problema. E aí, na literatura, até 2013, você encontrava muitos métodos, incluindo o método que foi publicado referente à minha tese, que tiravam proveito da segmentação em múltiplas escalas, né? Então, o que eu propus no doutorado, a gente tinha uma imagem de satélite, você seguia aquele pipeline, né, clássico, aplicava segmentação em múltiplas escalas, extraía características, e a gente propôs um modelo de treinamento baseado em boosting que combinava as escalas. Tá? Os resultados eram muito bons, tá? Mas tanto o meu método quanto outros que tem na literatura, você ainda tem vários problemas que abriram espaço para o Deep Learning, que é o que eu vou falar nos próximos slides. Tá? Então, mencionando aqui alguns problemas, né, que você podia ter. Erro na segmentação, eles são propagados para a classificação. O que acontece? Como a segmentação é um processo não supervisionado, você não tem como embutir informação do que você quer classificar. Tá? Não na segmentação clássica, né? Você pode bolar alguma forma de fazer isso. Você pode fazer processos interativos, por exemplo. O pessoal da medicina usa muito, inclusive, né? Mas o fato é que se você usar a segmentação ali, se a segmentação ficar ruim, você está propagando esse erro para automaticamente você já ter um teto no seu resultado final de segmentação semântica, porque a segmentação vai embutir esse erro nela, né?
você tem necessidade de algoritmos específicos para cada aplicação. Isso aqui eu estou falando na extração de características, né? Então, se eu estou trabalhando em área urbana para detectar, por exemplo, construções específicas, a informação de textura do telhado, por exemplo, ou a forma dos objetos interessa muito. Para a agricultura, forma já não interessa tanto, mas textura e cor, no caso da informação espectral, interessa mais. Então, para cada tipo de dado, talvez você tenha que mexer no seu framework para deixar ele mais próximo do que a aplicação exige, correto? E métodos baseados em Ensemble, que como o que eu propus no doutorado, eles funcionam razoavelmente bem, mas eles são caros e não garantem a qualidade dos resultados. Tá? Caros computacionalmente, tá? A menos que você paralelize, alguma coisa assim, né? Então são alguns dos problemas que você tem e que abrem espaço para abordagens profundas de segmentação semântica. Esse último passo aqui eu não vou falar muito, mas o Deep Learning ele consegue processar muita quantidade de dado, tipo no treinamento, porque ele tira proveito do quê? Das GPUs, processamento pesado. Então esse problema ele já tem, porque ele faz muito mais processamento do que os ensembles originalmente, né? Mas ele já reduz. Se você fosse rodar, ou se você tentar rodar numa CPU, o negócio é praticamente impossível. Demora anos para você treinar um modelo que você treinaria em alguns minutos numa GPU boa. Tá? Bom, então vamos falar agora de abordagens profundas de segmentação semântica. Tá? Eu tentei organizar assim, a literatura tem avançado muito rapidamente nessa área, né? Tem muitos métodos, se vocês forem ver. Eu tentei organizar a apresentação de forma que eu mostrasse a evolução, e essa evolução, cada método que eu vou apresentar, eles acrescentam um novo tipo de elemento novo, que essas contribuições você pode entender como que está o estado da arte hoje. Tá? Então eu tentei fazer o seguinte. Vamos começar com o método mais naive, mais ingênuo possível, que seria a classificação de pixel mesmo. Vamos tentar rotular cada pixel. Depois, eu vou falar do método um pouco mais robusto, né? Que seriam os FCN, Fully Convolutional Networks. E aí seriam os FCNs com rede de convolução. Vou falar de duas, the Convnets e Segnets. Não vou falar do Deep Lab, quem já trabalhou já deve ter visto aí, Deep Lab e esses outros métodos, que eles usam o Clube de Regatas do Flamengo, né? CRF e tal, e como eu não tenho intenção de explicar eles, né, Conditional Random Fields, esses métodos que são pós-processamento, eu não vou explicar eles, mas aqui acho que dá para ter uma ideia do estado da arte, tá? Acho que já cumpre bem. E por fim, eu queria falar de segmentação de grandes imagens, e aí eu vou falar de uma coisa que o Raul enfatizou até de alguma forma, que são as redes dilatadas, né, a convolução dilatada, a Truth Convolution, né, que a gente pode usar aqui, e no caso do sensoramento remoto ela é muito útil. É bem interessante ser usada. Bom, então, já que a gente está falando de segmentação semântica e se trata de rotulação densa, eu quero anotar cada pixel, a pergunta que a gente pode fazer é qual que seria a forma mais fácil, mais direta de você anotar um pixel usando uma rede convolucional. Tá? E antes de falar disso, deixa eu mencionar um pouco algumas vantagens que você tem de usar a rede convolucional, além daquelas que eu falei. Na verdade, está relacionado, né? Por exemplo, acho que, no meu ponto de vista, a maior vantagem que você tem de usar a rede convolucional no sensoramento remoto é que, até pouco tempo atrás, a visão computacional ela já tinha desenvolvido muitas técnicas que poderiam ser usadas para problemas de sensoramento remoto, mas você esbarrava no fato de você ter técnicas voltadas para espectro visível, só imagens RGB. Então você tinha muito método baseado em bag-of-word, SIFT, técnicas desse tipo que você não conseguia aplicar diretamente em sensoramento remoto, porque eles faziam às vezes transformação em espaço de cor, coisas que para o sensoramento remoto fica um pouco estranho, porque às vezes você tem multispectral, né, informação, hyperspectral, então você precisava de uma coisa mais específica que aproveitasse o dado extra no espectro não visível, né? Então acabava que você não conseguia aplicar muita coisa de visão computacional, o desenvolvimento ele não era diretamente transferível, né? Bom, então vamos lá tentar aplicar diretamente. A primeira ideia que a gente pode ter é usar a janela de contexto. Então, para cada pixelzinho que eu tenho na imagem, eu vou usar a vizinhança dele para tentar anotar aquele pixel. E aí o processo é bem simples do ponto de vista, é bem fácil de interpretar, né? Bem fácil de entender. Você tem a imagem original, você extrai janelas de contexto nos pixels que você tem anotado,
E aí você treina a Conv-net. Cada pixel aqui, ele vai ser representado por uma cena, correto? E a cena é o que você precisa para fazer ali o processo na Conv-net. Então com isso você consegue gerar um mapinha de probabilidades, um mapinha, o score, né, de cada pixel, e usar essa informação como resultado da segmentação semântica. No caso dessa imagem, eu tenho uma imagem sul de Minas aqui, a gente quer anotar todos os pixels que são plantação de café. Tá? Só um exemplo. Então, esse tipo de método ele é relativamente efetivo, é bom, apesar de alguns resultados aqui não serem tão bons. O problema de detecção de café, de segmentação semântica de café, é bem difícil, tem relevo muito acidentado, tem diferentes tipos de manejo, né? Café adensado, é bem complicado, mas esse tipo de método ele já é relativamente bom comparado com o que você tinha usando aquelas abordagens mais shallow, né? Aqui, obrigado, Raul, adaptei essa figurinha, tá? Então, qual que é o problema desse tipo de abordagem? Você tem muita operação redundante devido ao overlap. Como você tem pixel e você quer anotar o pixel de forma densa, os pixels vizinhos dele, cada processo de anotação desse pixel, rotulação desse pixel, é uma etapa de forward, né? Você tem que passar isso pela rede para ele dar o label daquele pixel. E o processamento de um pixel e seu vizinho, ele basicamente é um forward nos mesmos pixels, né? Você tem uma mudança muito pequena. Então o processamento é muito pesado, esse tipo de abordagem é muito ineficiente. E é por isso que dificilmente você vai ver problemas complexos sendo usado com esse tipo de rede, né? Com esse tipo de abordagem. E aí que entra então o que a gente chama de Fully Convolutional Networks, né? Bom, então as redes convolucionais, como o Raul apresentou ali, elas têm as camadas convolucionais e no final você tem geralmente uma camada fully connected, né? Que é onde você combina as features que foram aprendidas, os filtros, né? Os feature maps que foram aprendidos nas primeiras camadas. Então é como se você tivesse algumas camadas para aprender as features e algumas camadas para aprender a decisão, para aprender a combinar aqueles caras, correto? No caso das Fully Convolutional Networks, o artigo original é 2015, né, do CVPR, você tem, o Fully aqui no caso tem a ver com o fato de você usar a imagem inteira ao invés de patches, tá? Então, na verdade, isso aqui tem mais a ver com o fato de você transformar as camadas fully connected em fully convolutional, tá? Então você tem só camadas convolucionais, tudo aqui é restrito à convolução. E aí vocês podem observar nessa figura aqui que você tem uma etapa onde você vai reduzindo a imagem devido ao max pooling, as convoluções, elas reduzem a imagem, né? E você tem que fazer um processo aqui para retornar a imagem no mesmo tamanho da entrada, correto? Então, aqui tem uma etapa importante. No caso desse artigo, deixa eu avançar mais rápido aqui. Ele tem algumas opções, né? Ele aplica interpolação bilinear, tá? Então, ele vai levando, aplica as convoluções aqui até uma determinada etapa e depois é feito uma interpolação para gerar a imagem final, tá? Nesse artigo eles já bolaram, eles observaram que fazer interpolação não era uma ideia tão boa, porque no caso aqui, para esses experimentos que eles fizeram, a imagem aumentava em 32 vezes, que é bastante, né? Então o resultado era meio grosseiro. O que eles propuseram daí para resolver de alguma forma um pouco mais delicado o processo é uma coisa interessante que depois inspirou outras abordagens mais robustas, que era tentar aproveitar os feature maps das camadas iniciais para ganhar a informação espacial que foi perdida nas outras. Então o pessoal eles combinavam informação dos feature maps das camadas iniciais com a saída da rede nas outras camadas, e aí você reduzia a necessidade, né, de interpolação dessa camada intermediária para o final, tá? Então você conseguia gerar um resultado um pouco menos grosseiro usando essa informação. Quando eu falo combinar a camada intermediária com a camada de saída da rede, é simplesmente uma soma mesmo. Eles somavam as duas e terminavam o processo aqui de interpolação usando essa informação, tá? É como se eles aproveitassem. Então aqui você tinha menos informação semântica do que aqui, mas você tinha mais informação espacial. Então ele tentava aproveitar a informação semântica aprendida pela rede com a informação espacial
para tentar gerar um resultado um pouco mais fino da segmentação semântica, tá? Estou correndo um pouco aqui por causa do tempo, tá? Mas espero que tenha ficado razoavelmente bem explicado. Vamos lá. Então, as principais contribuições dessa rede, ela popularizou o uso de redes convolucionais end-to-end, por quê? Aqueles outros métodos baseados em pixel-wise, o custo computacional era muito alto, né? Adaptou redes pré-treinadas, uma coisa bacana é que você pode usar, por exemplo, redes treinadas para classificação de cena para inicializar a rede, né, os parâmetros da rede, mesmo de segmentação semântica. Porque os filtros que você usa para a classificação de cena, eles são basicamente os mesmos. Essa parte da rede é relativamente a mesma de classificação de cenas, né? Então aí você já tem a ideia de transfer learning, né? Você pode usar domínios diferentes, coisas do tipo. Mesmo que você tenha pouca amostra, você consegue treinar a rede aproveitando essas informações. Ele usa upsample usando convolução transposta, mas ele não faz exatamente skip connection, né? Ele faz um tipo de skip connection um pouco mais frágil, né? Que eu vou explicar depois o que seria esse skip connection. Bom, então o problema que a gente tem aqui nesse método é justamente, deixa eu voltar aqui, é justamente essa etapa aqui. Né? Você faz um upsampling, mesmo fazendo esse upsampling combinando, o resultado ainda pode não ser tão bom. Né? No artigo original ele até mostra resultados onde ficam bem complicados, né? Situações onde ficam bem complicados. Então você tem o tipo de rede que a gente chama de deconvnet, que é, além de ter as camadas de convolução, você tem também as camadas de deconvolução. Então, em vez de você tentar reconstruir a imagem a partir de uma imagem muito pequenininha, fazendo algum tipo de interpolação, o que é feito é uma coisa um pouco mais progressiva. Você tenta aprender, além de filtros que aprendem os padrões, você tenta aprender filtros que reconstroem de forma progressiva a imagem final, as classes finais. Tá? Então, isso aqui tem o que a gente chama de deconvolução. Tá? Então, deconvolução, da mesma forma que você tem a convolução, que é aquela funçãozinha lá, tem o filtro, né? Onde você aprende cada peso do filtro, você vai tentar aprender uma espécie de filtro, onde, dado um pixel, ele aprende como que você pode reconstruir de uma forma melhor a rede. Tá? Eu gostaria de dar mais detalhes, tem vários slides explicando com calma, tá? Mas eu vou deixar aqui só as ideias iniciais, tá? Tem um pouquinho de matematiqueira também, tá? Mas eu espero que tenha sido razoavelmente bem explicado aqui. E vou ficar na ideia geral para eu poder falar um pouco mais do resto da apresentação aqui, tá? Então, as deconvnets, quais são os problemas que você tem? Comparando com as abordagens, né, outras abordagens. Você tem dificuldade de convergência. Como você aumentou muito o número de parâmetros na rede, com aquela parte final ali de deconvolução, esse tipo de rede ele tem problema que é comum também a redes grandes de classificação de cena, né, que é o vanishing gradient lá. Né? Você, no processo de treinamento, a informação do final, o erro calculado para vir retreinando a rede, ele vai tendo uma perda, você não consegue treinar bem as camadas iniciais. Tá? Então, esse tipo de rede com muitas camadas, ele acaba tendo um problema de convergência, é muito difícil de treinar. E também tem muitos parâmetros, então ele é muito custoso, não é qualquer GPU que você conseguiria treinar adequadamente esse tipo de rede. Mas os resultados são muito bons e, na média, eles superam para várias aplicações as FCN que eu mostrei lá inicialmente, né, o primeiro método. E gostaria de fechar essa parte falando um pouco da SegNet. Eu excluí aí o NET, diz que é uma rede bem comum, mas eu acho que ela acrescenta elementos um pouco menos importantes do que a SegNet nesse momento aqui, para a gente dar uma visão. Tá? Então a SegNet ela começa com essa pergunta, como fazer upsampling em network, né? Ou unpooling. O que acontece? Se vocês viram ali, a deconvnet, ela simplesmente tenta reconstruir a rede, mas ela não leva aquela informação do início da rede, correto? Então você tem uma noção em classificação de cenas, né, para melhorar esse problema do treinamento, do vanishing gradient, das camadas iniciais para as camadas finais. Tá? Bom, e vocês viram que, de alguma forma, aquele primeiro método, FCN, fazia isso.
Tá? Então o que a SegNet faz, de alguma forma, é combinando um pouco de cada um. Qual que é a ideia? Vocês lembram do Max Pooling que o Raul explicou? Então o Max Pooling, você faz isso para reduzir dimensionalidade, para deixar só as features relevantes, né, preponderarem ao longo da rede. Então o Max Pooling é um processo onde você faz alguma simplificação do seu feature map dessa forma aqui, correto? Bom, a ideia proposta pela SegNet é usar o que eles chamam de Max Unpooling. Então naquele processo de reconstrução da imagem, parte do processo, em vez de fazer só aquelas convoluções transpostas, ele faz esse processo aqui de tentar reconstruir guardando as posições que foram selecionadas no processo de pooling. Tá? Então isso aí ele reduz um pouco daquele efeito de perder informação e também consegue levar a informação espacial do início para o final da rede. Tá? Então aqui a SegNet ela fica com essa cara, ela parece muito com a Deconvnet. Ele não tem a parte do bottleneck aqui no meio, né? Também é um avanço, mas ele consegue, além de fazer as reconstruções nas últimas camadas da deconvolução, ele faz o pooling índices e aí o resultado é bem interessante. Tá? Em geral, um pouco melhor do que as Deconvnet sem esse processo. Bom, tem algumas coisas que eu vou pular. Bom, e aí, até o Raul ressaltou isso, eu realmente acho bastante importante falar disso, que seria uma convolução dilatada. Tá? A convolução dilatada ela tem uma grande vantagem para a segmentação semântica pelo seguinte, né? Se vocês olharem esse tipo de rede, né, ele tem um problema, claro, que o downsample causa perda de informação dobrada aqui ainda, né? Causa perda de muita informação, né? Então o que acontece? Uma possível solução para resolver o problema, né, da perda de informação espacial é você ter a rede de deconvolução, mas a gente já falou disso. Ela aumenta o número de parâmetros, né? Então não é tão interessante. Ou seja, você vai ter camadas que vão degradando a informação espacial e depois você tenta reconstruir. Tá? Então você tem um esforço grande para tentar reconstruir a informação espacial que foi perdida. Né? Outra solução possível é o que a gente chama de convolução dilatada ou Hole's algorithm, né? Que também o pessoal chama na literatura de Atrouse convolution, né? Atrouse convolution. Bom, qual que é a ideia? A ideia basicamente é introduzir um parâmetro para as camadas convolucionais, né, entre as camadas convolucionais ali, que é o que a gente chama de taxa de dilatação. Tá? Então, basicamente, essa figura eu acho que fica um pouco mais claro. Ao invés de você fazer a convolução do jeito que a gente está vendo aqui, ó, então você tem a imagem e aplica o filtro e gera, na verdade aqui já é a convolução dilatada, né? Mas ao invés de você aplicar simplesmente o filtro, você aumenta o receptive field, aumenta a área de atuação do seu filtro, né? Introduzindo alguns zeros internamente. Tá? O custo do zero ele é basicamente nada, né? Você pode fazer só a convolução dos valores não nulos aqui. Então, se eu quiser fazer a convolução desse filtro aqui, que se você for olhar a dimensão dele é 5 por 5, certo? Mas ele só tem parâmetros, você só precisa otimizar parâmetros equivalentes a um filtro 3x3, correto? Porque ele só tem 9 parâmetros ativos, né? Então, o resultado da convolução dilatada desse filtro para esse pixel 10 aqui é basicamente a multiplicação de 2 por 3 mais 2 por 5, né, e assim por diante, que vai resultar em 74. Você tem um número menor de computação, né, de processos para fazer, né, de cálculos para fazer, e você consegue cobrir uma área maior usando um filtro relativamente pequeno. Tá? Essa é a maior ideia, a maior vantagem da convolução dilatada. Né? Então, o efeito disso é que um kernel 3x3, com a taxa de dilatação 2, por exemplo, ele vai ter o mesmo receptive field, o mesmo campo de visão, de um kernel 5x5, só que usando bem menos parâmetros. Em vez de 25, você vai usar 9. Ou seja, você tem que otimizar bem menos parâmetros do que o outro tipo de filtro. Né? Então, a convolução normal, o receptive field dela é isso aqui. Tá? No caso, kernel 3x3 com taxa 1. Né? Kernel 3x3 com taxa 6 aqui, né? Você inclui um espaçamento. E aqui 3x3 com taxa 24, você consegue pegar uma área bem grande na imagem. Tá?
qual que é a vantagem disso? Então, deixa eu avançar aqui. Do ponto de vista da informação espacial, quando você usa essa convolução dilatada, vou precisar um pouco mais de 5 minutos, desculpa. Não vou conseguir terminar em 5 minutos. Do ponto de vista de convolução dilatada, ele falou 45 minutos para mim. Convolução dilatada aqui, com relação à convolução padrão, você consegue preservar muito mais informação espacial, tá? Usando o mesmo tipo de filtro. Então, porque você aumentou o receptive field. Tá? Então, só para dar um exemplo, nessa imagem aqui, aplicando um filtro 10x10 e depois fazendo upsampling, para gerar a imagem do tamanho dela, você vai ter uma imagem, um feature map com essa cara aqui. O mesmo filtro, quando eu digo mesmo filtro, os mesmos parâmetros, né? Usando uma rede, na verdade, uma convolução dilatada, você vai obter um feature map como esse aqui. Tá? Então, consegue preservar muito mais informação espacial, né? Bom, então fazendo um paralelo entre as redes com e sem a rede dilatada, né, o filtro, a convolução dilatada, você vai ter esse efeito aqui, né? Você vai ter uma redução progressiva dos feature maps, né? Vai perdendo informação espacial. E se você intercalar algumas camadas aqui e com rates diferentes, né, para a rede de convolução, você consegue manter o feature map do mesmo tamanho. Tá? Ou do tamanho em que a hora que você fizer o upscaling, né, ou você fizer a interpolação, você não vai ter nenhuma perda, nenhum problema grande na hora de fazer esse processo. Tá? Bom, aí tem alguns métodos na literatura que usam isso de forma piramidal para pegar informação em múltiplas escalas, são bem interessantes. Tá? E aí, eu vou falar um pouquinho de um método que a gente propôs recentemente, que tem a ver com segmentação semântica para o processamento de grandes imagens, que é um problema que a gente tem em sensoriamento remoto, correto? Então, e no caso de imagem convencional, visão computacional, é um problema que não é tão grave, porque, primeiro que a informação espacial, às vezes ela não é tão importante, você consegue reduzir um pouco a imagem para fazer caber ela no Imaginet 64x64, sem perder a forma toda de um gatinho. Então você não precisa, no caso da gente, se a gente faz uma redução muito grande da imagem, você pode estar perdendo um objeto, uma planta, uma folha, né? Então, às vezes a gente precisa preservar a informação espacial. Então o que acontece? Qual que é o problema para você processar uma imagem muito grande com o Deep Learning? Se você for tentar classificar uma imagem grande de uma vez só, pode ser que você não consiga, porque a quantidade de memória que tem a GPU não vai ser suficiente. Ou você vai precisar investir muito dinheiro para ter uma infraestrutura que só o Google, Facebook, esse pessoal vai ter, ou você vai ter que fatiar a sua imagem. Tá? Você vai ter que quebrar a sua imagem em patches. Então, o mais comum, mostrando algumas aplicações aqui, a área urbana ou uma ferrovia, por exemplo, o padrão é você pegar a imagem, dividir em patches e aplicar uma fully convnet. Todas aquelas arquiteturas que eu mostrei poderiam ser aplicadas aqui. Geralmente esses patches com alguma sobreposição, para você combinar eles depois. Tá? Só que tem um problema. Como que você define o tamanho desses patches? Dependendo do jeito que você definir, você vai estar agregando mais ou menos informação de contexto. Tá? E isso é importante, porque se você seleciona um tipo de patch que ele está muito acima do tamanho dos objetos que você quer detectar ou da segmentação que você quer fazer, o que vai acontecer? Você está desperdiçando o processamento, porque você está fazendo processamento para áreas que não são do interesse daquele objeto. Se você coloca tamanho de patches muito pequenos, o que vai acontecer? Você pode não estar pegando coisas importantes do contexto para classificar aquela imagem interna. Né? Então, por isso a gente propôs, publicado esse ano na TGRS, um método uma arquitetura, né, de segmentação semântica para a imagem de sensoriamento remoto que leva em consideração isso. Então, basicamente o que a gente propôs é uma rede que, durante o processo de treinamento dela, a gente manda patches de tamanhos diferentes, né, e a rede, durante o processo, ela aprende quais são, a gente criou uma espécie de score, né, quais são os patches que têm maior relevância para aquela classe, para aquela aplicação. Tá? Então, um processo iterativo. Durante o treinamento, no caso, os epochs da própria rede,
a gente aprende qual que é a escala mais adequada. Eu gostaria de falar um pouco mais, mas eu estou quase estourando meu tempo. Tá? E aí eu gostaria de falar eu acho mais importante do que explicar o método. Se alguém tiver interesse depois em conversar sobre isso, estou à disposição. Vou ficar até amanhã aqui. Né? Mas eu vou avançar um pouco, eu queria falar mais de perspectivas e desafios e oportunidades. Então eu peço só mais 5 minutinhos, tá? Além do meu tempo que já está esgotando, para falar um pouco disso que eu acho bem interessante. E como a maioria aqui é de pesquisa, né, o pessoal é acadêmico, mestrado, doutorado, eu acho que tem coisas interessantes para a gente discutir aqui. Bom, então eu listei aqui 3 tópicos que eu tenho trabalhado. Eu não dou conta de trabalhar bem em todos. Eu preciso de parceiros, né, para trabalhar neles. Alguns deles eu já discuti com o Marcato, com o Wesley aqui hoje. Eu acho que o Emerson também, quando a gente se encontrou em umas bancas, eu conversei sobre isso. Então eu separei 3 que são cenário aberto, classificação, segmentação semântica em cenário aberto, domain shift, que aí tem um pouco a ver com o que o Raul falou de domain adaptation, aquelas coisas, e small data, que o Raul também mencionou. Tá? Da mesma forma que para classificação de cenas, isso também é um problema para segmentação semântica. Só que eu acho que é um problema um pouco mais complexo, porque em classificação de cena é mais fácil você transferir dado. Em segmentação semântica, você está falando de pixel, né? Então é um pouco mais complexo. A escala de rotulação que você tem que fazer é um pouco maior. Eu vou explicar um pouco sobre isso. Então, o que seria classificação em cenário aberto OpenSet? Para ficar mais claro, vou usar gatinho e cachorrinho, mais fácil do que usar pé de café, tá? Então vamos lá. No processo de classificação de cena, o que a gente faz como classificação supervisionada classicamente é o que a gente chama de cenário fechado. Tá? Na literatura o povo não fala muito disso porque não é interessante. Mas aqui eu preciso categorizar isso, né? Então o que seria o cenário fechado? Eu tenho 2 classes, cachorro e gato. E aí eu aplico algum algoritmo aqui para aprender o modelo, né? E aí eu vou ter uma função de decisão que quando eu tiver uma foto nova aqui, ele vai saber categorizar. Bom, prendi cachorro e gato, quando eu der um cachorro, ele vai falar, beleza, isso é um cachorro, pronto. É o que se espera, né? O que acontece se eu der um cavalo para esse algoritmo, para esse modelo? Ele vai falhar miseravelmente, porque é a natureza dele, ele não sabe o que é um cavalo. Então ele vai falar, o erro é pronto, é um erro garantido. Vai falar que é um cachorro, por exemplo. E a gente sabe que não é um cachorro, né? A mesma coisa que eu treinasse um detector de faces com 2 pessoas, por exemplo, e só isso. Né? Categorizar as pessoas. Eu aprendi Raul e Marcato. Aparece o Emerson. Né? Como o Emerson usa óculos, eu vou falar que é o Raul. Né? Então, está errado, é um erro que já vem com o método. Né? Então, o cenário OpenSet, você precisa de um método que o treinamento ele leva em consideração que você pode ter classes que você não conhece. Tá? Então, um cavalo aqui, o correto seria falar o quê? Não sei o que é isso, não sei do que se trata. Né? E isso que se trata, então, aqui eu estou falando de classificação OpenSet, mas tem um espaço aí para a gente desenvolver técnicas com segmentação semântica OpenSet também. Tá? O sensoramento remoto tem muito de OpenSet. Não vou falar muito disso, vou pegar um problema real. Né? Vocês podem depois mentalizar alguns outros. Né? Esse é o problema que a gente tem lá. Então aqui é uma área da Serra do Cipó, não sei se alguém já ouviu falar. É uma área que tem uma grande quantidade de plantas, né, endêmicas, ou seja, plantas que só tem lá na região da Serra do Cipó. Assim como tem no Pantanal, tem plantas endêmicas também, né? E os biólogos eles estão lá estudando, né, analisando. Essas plantas endêmicas, elas são muito importantes para analisar a mudança climática, tá? E aí o que eles fazem? É muito difícil identificar as plantas. Então eles passaram para a gente algumas amostras de algumas plantas, né? E eles querem que a gente mapeie o resto para eles. Se eu treinar o classificador usando essas amostras, o que vocês acham que vai acontecer com essa imagem? Né? A gente tentou usando os métodos padrão que tem aí de classificação, segmentação semântica, né? Esses que eu mostrei, de Deep Learning mesmo. O rio ele vai virar uma planta, uma dessas plantas. A estrada vai virar uma dessas plantas. Aí você vai falar, pô, Jefferson, mas é preguiça sua, você podia ter anotado o rio, anotado a estrada, né? Mas e as outras plantas de outras espécies? Eu não tenho conhecimento técnico para fazer isso, e o José também não está disposto a me ajudar tanto, né, de ir lá e mapear tudo, né? Então, o que vai acontecer? Tem plantas que eu não sei o que é, e o correto seria falar o quê? Não sei, ao invés de dizer que é um aspidosperma, sei lá o quê, né?
que é uma classe que não pertence àquele objeto. Então, em censuramento remoto, a gente tem muitos problemas que são open set. A literatura na área de classificação tem desenvolvido bastante, tem aparecido vários métodos, mas para segmentação semântica é muito difícil. Eu tentei trabalhar isso como um aluno de mestrado. A gente conseguiu resultados interessantes, mas está longe do ideal. Então, é uma área que eu tenho interesse e eu acho que vale a pena a comunidade dar um pouco de atenção, né? Bom, tem mais duas linhas que eu vou precisar falar um pouco menos, porque o Raul já deu de alguma forma, o que eu vou falar é relacionado. Primeiro é o que a gente chama de domain shift, né? Que é quando você tem um tipo de imagem, por exemplo, de uma região. Eu estou falando do domain shift geográfico, né? Aqui eu listei geográfico, temporal e do sensor, vamos dizer assim. Geográfico é o seguinte, por exemplo, eu aprendi café no sul de Minas. Tem um detector de padrões de café no sul de Minas. Né? Um detector não, um método de segmentação semântica. E aí eu tenho uma imagem de patrocínio que é no Cerrado Mineiro. Será que ele funciona? A resposta direta é não. A gente já tentou e é uma porcaria. Por quê? Você tem diferença de relevo, você tem diferença de clima, você tem às vezes diferença de aquisição do dado, quanto que ele foi. Então você tentar aprender um padrão numa região e aplicar em outra é um problema complicado, né? Mesmo que seja o mesmo satélite às vezes. E isso se aplica também a temporal e aos diferentes sensores, tá? Então, a segmentação semântica, você também tem esse problema, né, de tentar segmentar treinando de uma imagem para outra. Tá? Então, seria basicamente isso. Né? Para o mesmo espaço de features, para a mesma rede, os pontos de uma determinada classe eles são deslocados minimamente e isso atrapalha a sua função de decisão. Tá? Então, tem muitos métodos que tentam desenvolver abordagens cross-domain. Para a área de classificação de cena já tem muito método, mas para segmentação semântica ainda não tem, e eu acho que não é simplesmente uma adaptação direta. Quando você vai para a segmentação semântica, começa a aparecer alguns problemas que vão demandar mais atenção. Tá? Por fim, Small Data, a literatura tem avançado muito. Quando eu falo Small Data, em oposição a Big Data mesmo, tem uma definição um pouco mais clara disso, que Small Data seria pequenos conjuntos de dados bem estruturados ou organizados, né? O Raul meio que falou um pouco disso, né, Raul? Então, se vocês olharem a literatura de Deep Learning para classificação de cenas, visão computacional, os últimos anos aí, de CVPR 2019, 2018, tem muito método falando de Zero, One ou Few Shot Learning, que é tentar aprender coisas com pouca amostra. Eu fico imaginando como que a gente conseguiria, se seria possível fazer, por exemplo, classificação de segmentação semântica com poucos pixels anotados. Né? Tentar reduzir o trabalho do José, correto? De anotação. Seria excelente, né? Então, acho que a gente tem um caminho interessante nessa linha e uma demanda muito grande, né? Bom, pessoal, então, para concluir, então, nos últimos 15 anos, talvez mais, né? A gente teve avanço, eu coloquei 15 anos incluindo os métodos de segmentação shallow, vamos dizer assim, que foram avanços recentes, relativamente recentes. Você tem avanço significativo nas técnicas para segmentação semântica, né? Segmentação semântica com Deep Learning, treinamento end-to-end, né? É uma grande vantagem, você consegue tirar o máximo proveito da informação espectral das imagens agora, porque você consegue aprender features específicas para o tipo de dado que você tem, né? Você permite tirar tanto proveito da informação espacial quanto espectral, e você tem agora o aprendizado integrado de segmentação, extração e a função de decisão. Você não tem mais o erro embutido de um método não supervisionado, né? E o desafio, que eu acho que é o principal desafio, é aprender com pouco conhecimento sobre as classes que se tem. Tá? Tanto o número de classes quanto quantidade de amostras. Né? Bom, então eu queria agradecer, tá? Obrigado mais uma vez no meu laboratório. Tá? Então é um prazer estar aqui. Eu falei muito, né, Marcato? Obrigadão. Então estou à disposição, pessoal.